Quem não quer um benzinho? Quem não quer um xodó? E às vezes, a gente pode usar ali aplicativos de relacionamento pra gente procurar um benzinho. Só que são nessas situações que nós podemos encontrar com pessoas bem estranhas, bem bizarras. E são sobre essas histórias que a gente vai falar no Reddit do Medo de hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Reddit do Medo temático hoje, né? Temático. E já vou tirar esse elefante branco da sala. Gente, o Vitor não é meu amigo gay. O Vitor é meu benzinho, meu xodó. Do nada. É porque já teve gente perguntando. Gente, Vitor e eu estamos juntos há 12 anos. Somos noivos. Então, como a gente está junto há 12 anos, nunca usamos o Tinder. Nunca usamos. Não existia na época, né? A gente se conheceu tal qual os Incas e os Maias. Antes de WhatsApp, antes de Instagram. A gente tá junto há muito tempo já. Tristeza. Gente. Mas hoje temos o Tinder. Eu vou usar o Tinder aqui hoje como o representante desses aplicativos, que a gente sabe que tem outros, né? Pra homens que se relacionam com homens. Tem o Grindr. Então, assim, tem aplicativos a rodo pra gente conhecer pessoas. A gente mal ouviu falar de Tinder. É o quê? A gente tá muito na superfície, é o que a gente sabe até Vai hoje. conhecer os outros? Não vai. Não vai, gente. Mas eu sei que tem uns mais obscuros, assim. Tem uns mais que, né, mais proibidões. Tá sabendo demais, hein, Vitor? Ah, escuto falar. Escuta, sem vergonha. Vamos então, gente, para a primeira história, que chama-se Ao Meu Conturbado Encontro do Tinder, que a gente nunca se encontra. Essas histórias de hoje são do subreddit Let's Not Meet, que são histórias pesadíssimas de terror real. E o Reddit, gente, a gente já explicou lá no começo do Reddit do Medo, né, que é esse quadro que a gente faz aqui, as histórias. As pessoas vão colocando em subreddits, né, dividindo, que nem as histórias de hoje são do Let's Not Meet, que são histórias mais pesadas que as pessoas passaram. Mas a gente também tira histórias do sobrenatural, do r/Ghost Stories. Tem vários subreddits que as pessoas colocam suas histórias e os canais pegam pra ler, os podcasts pegam pra ler. E é o nosso caso de hoje. É tipo um fórum da internet. É um TikTok à moda antiga. Que as pessoas colocam lá e a gente reage. É tipo as comunidades do Orkut. É. Tipo as comunidades do Orkut para os mais antigos. Legalidade já. Vamos então para a primeira história. Eu conheci um cara no Tinder e a gente realmente começou a se dar muito bem. A gente ficou ali conversando algumas semanas, até que descobrimos que a gente tinha alguns amigos em comum. Aí teve certa noite que eu tava me sentindo mais sociável. Por que eu estava me sentindo mais sociável? Porque eu tinha bebido umas e outras. Então, eu resolvi pegar um Uber e ir até a casa dele. Quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, só que do lado de fora. E aí, a gente foi trocando umas ideias, coisa e tal. E a gente começou a se identificar mais ainda, sabe? Eu comecei a falar com ele sobre alguns problemas de saúde que eu tenho, que são mais complicados. E ele até chegou a falar sobre a irmã dele, que acabou falecendo uns anos antes por conta de uma doença parecida com a minha. Eu fiquei muito curiosa, gente. Fiquei muito curiosa com a história da irmã dele. Só que, como era um assunto mais delicado, eu pensei assim, eu não vou forçar. Eu não vou perguntar mais sobre. Até que finalmente entramos na casa dele. E olha, quando eu adentrei o celular, gente, o cheiro que tava lá parecia que 1000 ratos tinham sido mortos e enterrados no assoalho da casa dele. Eu ainda tava meio bêbada, então eu tentava relevar. Eu pensava assim, animais morrem embaixo de chão, nas paredes. Não tem muito que a pessoa possa fazer nessas situações. Mas eu comecei a olhar em volta e a casa inteira parecia um depósito. Era tudo entulhado, tudo bagunçado. Ele me levou até o quarto dele, que era um quarto normal, um pouco feminino, mas até aí fazer o quê, né? Aí a gente entrou no quarto e decidimos ficar juntos. A gente começou a ficar. Eu acabei pegando no sono lá, dormi e acordei às 10 horas da manhã. E eu acordei com aquele
aquele cheiro de morte. Eu abri os olhos, me sentindo muito sóbria, e eu comecei a olhar em volta ali, reparando os detalhes do quarto dele. Gente, e olhando em volta ali do quarto, só tinha coisas femininas. Só tinha roupa de mulher. Nesse momento eu pensei, pronto, eu vim até aqui pra ser amante de alguém, não é possível. Aí eu vi um fichário enorme em cima da mesa de cabeceira, e quando ele acordou, eu perguntei meio que brincando, o que tem dentro desse fichário, coisa e tal. Acontece que dentro daquele fichário tinha impresso cada um dos episódios da sitcom Golden Girls. Todos impressos. E ele disse que era o único programa que ele assistia na vida. Eu então perguntei qual era o trabalho dele, o que ele fazia para sobreviver. Eu sei, gente, a esse ponto que a gente estava, eu já devia saber. Já era uma informação que a gente já devia ter conversado sobre. Mas não tínhamos. E quando eu fiz essa pergunta, ele desviou. Ele não deu assunto para essa pergunta. Até que eu sentei na cama e olhei pro travesseiro, que eu tava com a cabeça encostada com todo o conforto do mundo. Não tinha fronha e estava coberto com o que parecia ser sangue velho. Parecia que alguém tinha tossido aquele sangue ali. Eu comecei a ligar os pontos, a juntar as informações. E aí eu perguntei da forma mais delicada que eu consegui naquele momento. Esse quarto era da sua irmã? E o que ele me falou em seguida, vocês não vão acreditar. Ele falou o seguinte: sim, esse era o quarto da minha irmã e essa era a cama dela. Eu nunca troquei nenhum lençol, nada. Tá tudo intacto desde quando ela se foi. Foi aqui mesmo que eu segurei ela quando ela faleceu. Eu gosto tanto de você, você me lembra tanto ela. E depois disso, ele veio pra me beijar de novo, como se ele não tivesse me dado a notícia mais perturbadora da vida. Eu sentia, naquele momento, uma pena enorme dele. Só que eu precisava ir embora dali. Eu não conseguia ficar mais ali. Então, eu inventei alguma desculpa qualquer e fui embora. Eu decidi não sumir completamente da vida dele, porque eu realmente fiquei com muita dó. Ele claramente estava passando por uma fase muito difícil, estava lidando com coisas bem sombrias. A gente manteve ali o contato durante algumas semanas, até que eu abri o aplicativo Find My Friends e eu percebi que enquanto eu dormia aquele dia na casa dele, ele pegou o meu celular durante a noite e compartilhou a minha localização com ele. Eu liguei pra ele revoltada e eu surtei completamente. Até porque não era a primeira vez que eu tava lidando com stalker e eu definitivamente não ia lidar com isso de novo. Ele disse que não podia acreditar que eu tava acusando ele de uma coisa dessas e que eu era uma pessoa muito cruel de terminar com ele, sendo que o gato dele tinha morrido tão recentemente. Pelo amor de Deus, né? Depois disso eu bloqueei ele. Depois que ele me falou do gato e levando em consideração essa mania que ele tem de se apegar demais às coisas, eu fico realmente me questionando o que era aquele cheiro horrível na casa dele. Eu espero que não tenha nada a ver com isso. Eu realmente espero que ele procure e ache alguma ajuda, mas o que eu espero, acima de tudo, é que a gente nunca mais se encontre. Fim da primeira história. A pessoa terminou a história aí, mas tem alguns edits que eu acho importante eu ler os edits pra gente comentar sobre. Edit 1. Eu descobri por um amigo em comum que a irmã dele havia falecido há cerca de 10 anos antes. Edit número 2. Eu esqueci de mencionar, mas ele ficou estranhamente excitado enquanto eu usava o nebulizador com o meu inalador. Ele disse que a irmã dele tinha um desses. Eu tenho 100% de certeza que isso excitou ele. Edit número 3. Tenho quase certeza de que ele usa o Reddit e eu não sabia que esse post ia ficar tão popular. Então eu tô meio assustada agora, mas enfim. Edit 4, Golden Girls estava passando o tempo inteiro na casa dele enquanto eu tava lá. Eu não sei como eu esqueci de mencionar isso. Eu não conhecia essa sitcom, Golden Girls, mas parece que é Super Gatas em português o nome, enfim, X. É uma sitcom. Mas, gente, aí eu fico me perguntando, né? Eu fico pensando aqui, eu com meus botões. Ainda bem que eu já tenho alguém, gente, que eu não quero correr o risco de corre esse risco. Não corra esse risco. Pelo amor de Deus, gente. Imagina, você tá indo na casa da pessoa pra fazer um sexozinho gostoso, simplesmente você deita na cama cheia de sangue seco da irmã dele. Véi. Nossa, gente, como é que a pessoa consegue manter tudo bem quando a pessoa fica de luto, né? Realmente costuma manter quarto, essas coisas, custa pra conseguir arrumar as coisas daquela pessoa, né? Mas 10 anos... Não, eu acho que no caso dele é alguma coisa patológica, assim, ele realmente
sei lá, desencadeou algum trauma, alguma coisa que ele tem que tratar com um psiquiatra, com terapia, com tratamento, assim. E o fedor deve ser dessas coisas, gente. Deve ser de coisa entulhada, que nem deve lavar. Gente, porque assim, que nem, o cheiro, do que pode ser? Minha filha, eu acho que não é de gato morto, de bicho morto. É porque sangue também decompõe. É o cheiro dele. É o cheiro do quarto da irmã dele, aquele sangue seco. Gente, eu tenho um problema muito sério com cheiro. O menor dos aromas eu não consigo dormir. Eu não sei como essa querida conseguiu deitar num travesseiro cheio de sangue seco e dormiu tranquilamente. Primeiro que o meu nariz entupiria daqui até meu cérebro. E segundo que, mesmo com o nariz entupido, eu ia sentir esse cheiro de morte. Gente, pelo amor de Deus. E esse negócio do Find My Friends, se eu não me engano, é um negócio do iPhone que, por exemplo, se eu quiser compartilhar minha localização com você, onde eu souber, tipo, pra eu saber onde você tá e você saber onde que eu tô por segurança. Mas você faz isso, tipo assim, as duas pessoas sabendo. Claro que deve ter gente que usa de formas péssimas. Mas aí também ele teve isso. Então eu acho que era uma coisa muito patológica, sabe? Das coisas estranhas que eu já vi, essa fica em sexto lugar. Porque ele tem alguma coisa. Ele tinha algum tipo. Em sexto lugar. Em sexto. Nem quero saber as outras 5, então. Em sexto lugar. Tá. O Vi tá muito devagar. O Vi tá muito inocentezinho. Não, porque essa coisa dele ficar... Gente, eu acho muito esquisito isso, tá? Esse negócio dele se excitar, porque lembrar da irmã, e tá com a menina, porque a menina lembra a irmã dele. Isso aí, pra mim, eu não entendo como a menina ficou por pena, tá? Tem coisa que você não tem que ir atrás, você tem que sair, você tem que correr. Não é lugar pra ir, é lugar pra voltar. E é o caso desse Não é caso. hora de ser educado, né? Não é hora de ser empático, de ser educado. Quando é uma pessoa, por exemplo, nossa, se eu tenho um amigo próximo, que a irmã dele morreu, e ele ficou tantã, porque ele era muito apegado a essa irmã, e aí eu tô vendo que ele tá precisando de um tratamento, é uma coisa, eu vou dar todo apoio pra ele. Agora, uma pessoa completamente desconhecida, que você não tinha contato nenhum, e que, sabe, não, gente, tem limites. Quando é seu amigo, você dá apoio. Quando é um desconhecido, você, sai correndo que você não sabe do que essa pessoa é capaz. Vamos então para a segunda história, que chama-se Pesadelo do Tinder. Sucinto. Mas antes, blitz dos comentários. Olha... Blitz dos comentários. Eu tô sendo muito educada, eu não tô dando susto com vocês com a blitz dos comentários, diferente de certas pessoas. Ainda bem que fui eu que lembrei da blitz dos comentários hoje, porque senão seria susto em mim e em vocês. Deixa aqui nos comentários temas que vocês querem nos Reddits do medo. Porque eu gosto de Reddit temático, gente. Eu gosto dessa coisa de escolher um temazinho e todas as histórias serem disso, tá? Então deixa aqui o que vocês querem ver no Reddit do medo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, então eu achei que seria divertido eu ter ali alguns relacionamentos casuais, então eu baixei o Tinder. Eu deixei bem claro para as poucas pessoas que eu dei um match e comecei a conversar e tal, que eu não queria nada sério. Eu só baixei realmente o aplicativo pra ter noites casuais, pra ir jantar com alguém, ter um papo legal, ir num barzinho, coisa e tal, mas sem relacionamento sério. Eu dei match com um cara gato. Olha, que cara bonito. Eu vou chamar ele aqui de Pedro. Ele parecia perfeito, gente. Ele tinha se mudado há pouco tempo pra nossa cidade. Ele também não tava procurando nada sério. Tava só procurando alguma coisa casual, conhecer pessoas novas. Na primeira vez que a gente se viu, a gente marcou num bar. E eu já queria ir no barzinho mesmo, mas eu escolhi esse específico porque lá trabalhavam alguns amigos meus. Então eu me senti mais segura nesse quesito. Ele chegou na hora. A gente bateu um papo muito bacana. Sério, ele parecia uma pessoa muito bacana, muito legal à primeira vista. A gente conversou sobre nossos trabalhos. Ele disse que era desenvolvedor de software, só que ele tava pegando uns freelancers por enquanto. Conversamos sobre com quem a gente mora, onde a gente mora, e ele disse que tava dividindo o aluguel com os amigos e, assim, na nossa cidade, o aluguel é bem caro, então pra mim fazia completo sentido. Ele perguntou onde eu morava, e aí eu contei pra ele que eu sou super grata por ter o meu próprio apartamento de um quarto num bairro super bacana da cidade, que eu agradeço muito aos meus pais, porque eles me deram uma parte do dinheiro, e aí eu consegui ir juntando, aí quando eu tinha 21 anos de idade, eu consegui dar uma entrada e financiar já o meu apartamento. Bem, depois ali do nosso encontro, coisa e tal, ele me perguntou se eu queria que ele me levasse em casa.
Eu falei que não, que eu preferia inclusive ir sozinha de Uber, que eu me sentia mais segura. E ele perguntou se era porque eu ia encontrar outra pessoa depois dele. E a minha reação foi rir, porque eu realmente achei que fosse uma piada. A próxima vez que eu vi o Pedro foi cerca de 3 dias depois. Ele me convidou e ele disse que sabia que era pouco tempo, que era rápido, mas que ele não parava de pensar em mim, que ele precisava me encontrar de novo. Dessa vez a gente se encontrou num restaurante, que também fui eu que escolhi, porque eu conheci o dono e eu já ia lá há bastante tempo, então eu já tinha certa intimidade com os garçons. O lugar era um pouco mais caro, o precinho era um pouco mais salgado, e ele começou a ficar puto porque eu tava pedindo muita comida. Só que eu não entendi o motivo, porque tanto na vez que a gente foi no bar, quanto agora, eu que paguei a minha conta. Eu insisti pra pagar a minha conta. Naquela mesma noite, no final, a mesma ladainha. Deixa eu te levar em casa, por favor, tá tarde. Mais uma vez, eu disse que não. O Pedro então recebeu uma ligação. Ele se afastou, mas ainda assim eu consegui ouvir mais ou menos o que ele estava falando. Ele falou assim: não, acho que eu vou ficar com você de novo. Sim, tô com ela. Não se preocupa. Tá bom, já vou pra casa. Aí eu pensei que talvez ele estivesse falando ou com o colega de quarto dele, ou com a mãe dele, mas enfim, eu também não perguntei porque não era da minha conta. Ele então voltou pra nossa mesa e voltou a insistir. Poxa, deixa eu te levar em casa. Coisas ruins acontecem com mulheres quando elas vão sozinhas no Uber tão tarde. Pode deixar que eu te levo. E assim, nesse dia, eu tava... Sabe quando você tá sem paciência de discutir? Você só quer ir pra casa descansar? Aí eu topei. Eu coloquei o meu endereço no GPS dele, fomos até a minha casa. Quando ele chegou na casa dele, ele me mandou mensagem que no dia seguinte ele ia me buscar de manhã, umas 10 horas da manhã, pra gente fazer um piquenique. Eu falei que seria chato, porque eu já tava planejando limpar minha casa, coisa e tal, mas não funcionou. Ele insistiu que às 10 horas da manhã ele ia me buscar. 10 horas da manhã do dia seguinte, lá estava ele parado em frente ao meu prédio. Entrei no carro e aí eu sentei ali no banco do carona. Quando ele se inclinou assim pra me dar um beijo no rosto, eu senti o hálito dele e, menina, tava fedendo, tava um cheirão forte. Claro que naquela hora eu fiquei incomodada, mas a gente chegou no local do piquenique e foi agradável, foi um dia muito de boa, eu me diverti. Ele tentou me beijar algumas vezes, mas eu tentei ali evitar o máximo que eu conseguia. Por volta ali das 4 horas da tarde, eu insisti pra ele que eu precisava voltar pra casa, que já tava ficando tarde. E como o parque que ele me levou ficava a mais de 1 hora de distância da minha casa, não tinha como eu pedir um Uber. Ele tinha que me levar. Até porque, se eu pedisse um Uber, ia dar uma fortuna. Ele concordou que já tava na hora da gente encerrar o piquenique ali e a gente voltou. Eu acabei pegando no sono no carro. E quando eu acordei, a gente tava no carro, parado em frente ao meu prédio, assim. E ele jogou um verde pra colher maduro. Falou assim: ai, o que você acha da gente terminar esse espumante no seu apartamento? Eu disse pra ele que eu não tava afim, que eu não queria. E o gato simplesmente surtou. Ele começou a levantar a voz pra mim e começou a dizer gritando: você tá escondendo o que de mim? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Seja honesta comigo. Por que você tá tão desesperada assim em me manter fora do seu apartamento? Eu fiquei muito confusa. E eu fiquei tão confusa e assustada que eu nem retruquei. Eu fiquei meio que travada, assim. Bem, mas eu desci do carro, fui pro meu apartamento, só que eu fiquei olhando da janela e ele ficou parado ali antes de ir embora por umas meia hora, assim, sem sacanagem. Coisa de 5 minutos depois que ele saiu da frente do meu prédio, ele me mandou mensagem dizendo que tinha chegado em casa em segurança e falando que ele tava começando a se apaixonar por mim. Naturalmente, eu fiquei completamente assustada, até porque eu já tinha avisado pra ele que eu não queria nada sério e ele me disse que ele também não queria nada sério, que ele só queria coisa casual. Eu respondi que se era isso que estava acontecendo, que era melhor a gente dar um tempo de se ver. Coisa de 5 dias depois, ele me mandou mensagem, me chamando pra sair de novo, dizendo que ele tinha encontrado um restaurante indiano magnífico, que ele tinha certeza que eu ia amar. Eu disse que tudo bem, que a gente podia ir, que ele podia me mandar o endereço, que a gente se encontrava lá. Mas ele disse que iria me buscar, que ele fazia questão de me buscar, na verdade. E 7 horas da noite, eu olhei pela janela e ele tava já ali no meu portão. Eu desci e na hora que eu apertei o controle para abrir o portão,
Ele simplesmente invadiu o meu prédio, dizendo, deixa eu ver seu apartamento, quero ver como é que é o seu apartamento, me mostra como é que é. Ele não disse nenhum oi, ele não perguntou nem como é que eu tava. Ele simplesmente, a primeira coisa que ele falou foi isso. Deixa eu ver seu apartamento. E foi entrando. É óbvio que eu fiquei completamente desconfortável e eu falei, olha, eu tô morrendo de fome. Vamos no restaurante, vamos comer, por favor, porque eu tô com muita fome. E em outra ocasião eu te mostro meu apartamento, sem problema. Durante o jantar, ele recebeu outra ligação. Só que dessa vez ele não saiu de perto. Ele falou assim, sim, não sei, eu posso te dar resposta até às 10. Então ele se virou pra mim e perguntou, eu vou dormir na sua casa hoje? Eu falei, não sei, não, acho que não, eu trabalho amanhã cedo. Ele me respondeu, sim, eu também trabalho amanhã. Aí ele voltou pro telefone e falou, tá bem, eu te aviso. A pessoa tava falando tão alto que eu conseguia ouvir o que ela tava falando. A pessoa respondeu, não, você não vai, pode pegar, por favor, suas coisas. Ele respondeu, e eu vou fazer o que com minhas coisas? Eu vou fazer o que com elas? A pessoa respondeu, leva pra casa dessa garota que você tá ficando, eu já cansei de te pedir isso. Agora eu estava em choque absoluto. Que porra que tava acontecendo, gente? A nossa comida chegou e a gente não falou quase nada. Eu perguntei pra ele, por que você perguntou se podia dormir na minha casa hoje? A gente não tá nesse nível de relacionamento, você sabe muito bem disso. E então ele só disse que queria ver como eu era no dia a dia, que queria se aproximar mais, ver como eu vivo. Eu disse bem claramente pra ele, sem rodeios, de que eu não gosto de ter estranhos no meu apartamento. Ele ficou muitíssimo ofendido e pediu a conta. Como sempre, cada um pagou a sua conta, a sua metade. Eu falei que eu ia de Uber e ele falou, pra quê? Eu já sei onde você mora, deixa eu te levar em casa. Neste ponto, já estava decidido na minha cabeça que esta seria a última vez que eu veria esse homem. Eu entrei no carro e quando eu me virei para pegar o meu casaco no banco de trás, eu vi que tinha uma bolsa enorme, cheia de roupa, tinha itens pessoais jogados, tinha até um travesseiro. Eu não maldei muito isso, porque assim, eu não tenho carro, mas a minha irmã, ela tem, e eu sei que ela vive deixando várias coisas aleatórias, assim, jogadas dentro do carro dela. No caminho de volta, ele tava em completo silêncio, até que do absoluto nada ele disse, você tem ideia do quanto você é egoísta? Eu tenho te levado pra lá e pra cá de carro e você simplesmente não quer que eu durma na sua casa. Eu disse pra ele que eu sempre fiz questão de ir embora dos lugares de Uber e que se ele fazia tanta questão assim, que eu podia pagar ele o equivalente às corridas que ele me deu carona ali. Eu já tava de saco cheio, eu não tava mais nem tentando ser simpática. Até que o telefone dele tocou de novo. Eu só ouvi a voz da pessoa falando no telefone. Pedro, suas coisas estão na portaria, se vira, dorme na casa da sua namorada ou na casa da sua mãe, você vai se ferrar por você se aproveitar das pessoas assim. O Pedro respondeu já puto da vida. Eu não falo com a minha mãe, você sabe muito bem, sua puta. E desligou o telefone na cara dela. Eu pensei que fosse talvez a ex-namorada dele e que ele tinha que pegar as coisas dele na casa dela. Antes que eu pudesse tentar entender o que estava acontecendo ali naquela situação, ele se virou pra mim e começou a gritar. Eu não tenho onde ficar. Você tá feliz agora que eu não tenho onde dormir? Você é uma mimada. Você fica vivendo aí com o dinheiro do seu pai e da sua mãe. E outra, você ainda fica aproveitando da minha carona, sendo levada pra lá e pra cá, como se eu fosse um empregadinho, como se eu fosse seu motorista. Você também é uma vadia. O meu corpo inteiro travou de medo. Eu não sabia se eu ia começar a chorar, se eu ia vomitar. Na minha cabeça eu já tava planejando, porque é o seguinte, embaixo do meu prédio ali tem um café. Se você entra nesse café e passa pelo balcão, tudo, tem uma portinha que você sai dentro do meu prédio, pelos fundos, assim. Então eu já tava planejando como, assim que ele parasse o carro, eu já ia sair, pegar minha bolsa, sair correndo do carro dele, entrar no café pra entrar no meu prédio. Até porque eu não tinha tempo de procurar a chave dentro da bolsa, ou então entrar pelo portão do controle remoto, porque ele podia entrar atrás de mim. Eu tinha que ser rápida o suficiente para entrar sem que ele pudesse me seguir. Ele parou na frente do prédio e, como eu planejei, eu saí na mesma hora, nem me despedi nem nada, só peguei minha bolsa, saí, entrei no café e subi até o segundo andar. Eu moro no quarto andar, mas eu subi até o segundo andar, comecei a socar a porta de uma vizinha. Aí eu expliquei pra minha vizinha tudo o que tinha acontecido e tal. Falei pra ela, pedi pra ela ligar pro café pra explicar por que eu tinha passado por lá sem falar nada, naquele estado, completamente assustada, apressada, sem falar com ninguém. Eu bloqueei o Pedro e nunca mais vi ele. Até hoje eu não sei qual era dele,
Mas eu suspeito que ele tava sem um lugar fixo pra ficar e ele queria se aproveitar do meu apartamento pra dormir pelo menos uns dias. Eu não sei se a garota que ficava ligando pra ele era outra pessoa que ele conheceu pelo Tinder e que ele conseguiu ficar na casa dela alguns dias. A única coisa que eu sei é que ele me deixou completamente apavorada e eu não quero ver ele de novo. Fim da segunda história. Gente, essa história é um surto. Assim. Eu gostei. Essa é muito boa, né, não? Babado, confusão e gritaria. Babado, confusão e gritaria. E sabe o que é pior, gente? Porque essa história é muito irreal. Ai, soquei a câmera. Vitor ficou tão emocionado que socou a câmera. Essa história é tão irreal, só que eu consigo enxergar ela no picolé de limão, da Deia, do Não Inviabilize. Eu consigo enxergar, gente, porque eu já vi tanta coisa no picolé de limão que eu nem me assusto mais com essas coisas. Eu acho super possível um cara completamente pirado desse. Assim, eu detesto para a vítima, detesto. Mas, meu amor, por que você foi dessa última vez com ele? Eu acho que a pessoa vai tentando, né? Eu acho que as coisas dele estavam na casa de outra pessoa que ele conseguiu enganar também. Eu acho que é o modus operandi dele. Eu não acho que não era uma namorada já de anos, não. Também eu acho que não. Que era assim, e aí ele tava tentando, de qualquer forma, investir nessa pra ele conseguir também deixar as coisinhas dele lá. E você lembra que no começo do relato ela falou que era um cara muito bonito. Deve se aproveitar então. Ele deve se aproveitar que ele é muito bonito e fingir que ele é super galanteador e tal, pra ele ter onde dormir. Gente, não é mais fácil tu pagar um aluguel? Pelo amor de Deus. E achei também abusado, porque a menina não queria carona. Ele deu o que ele quis, entendeu? E depois vem jogar na cara. Detesto esse tipo de gente, que faz as coisas e depois vem jogar na cara. Teve um momento que eu comecei a rir, o Vitor, não interrompa a história, que a história tava muito boa. Eu falei assim, Vitor, mas eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Na hora que ele surtou assim, você sabe que você é muito egoísta? Como é que eu tô te dando carona que você não me deixa dormir na sua casa? Folgado! Gente, e eu sou uma pessoa, eu me considero até meio chata com isso. Eu não gosto de qualquer pessoa da minha casa. Não gosto. Eu gosto das pessoas que eu gosto e que eu conheço na minha casa. Por exemplo, se você vai trazer uma pessoa que eu não conheço, eu vou ficar incomodada. Então, eu não convidaria. Vamos supor, eu moro sozinha e tô conhecendo alguém pelo Tinder. Não vou, meu amor. Até eu criar uma intimidade com você não vai entrar na minha casa. Até porque depois que ele também conheceu o endereço dela e ele também já fazia a rotina dela, né? Já queria ir lá, tá na portinha dela. Imagina se ele se enfiasse lá, quanto tempo que ele não ia ficar lá. Não, e quando a pessoa... Gente, é sério, quando a pessoa se enfia, ele já tava com mala e cuia. Ele estava de mala e cuia com travesseirinho e tudo. Tava dormindo no carro. Eu também acho, porque ele tava com um bafo. Lembra que 10 horas da manhã, que eles saíram de noite. Não tem um banheiro pra escovar o dente. Não tem. Ele não teve a decência de passar no posto de gasolina pra escovar o dente. Mas foi isso que aconteceu. No dia do piquenique, eles saíram um dia antes e aí ele falou, 10 horas da manhã, amanhã eu te busco. E outra também, ele devia morar com a mãe, aí brigou com a mãe, foi expulso, aí que começou a fazer isso. Eu acho. Gente, eu já desvendei esse homem, ó. Eu já desvendei esse homem. Cuidado você aí do Tinder ou de outros aplicativos que fica já fissurado no menino só porque é bonito e tem carro. Não, Cuidado. Bonito tem carro e ele tem lábia, amor, porque ela gostou. Todos os encontros, apesar dele ser a pessoa mais esquisita do mundo, então, ela tava assim, o papo foi legal, não sei o quê. não é só o papo que deve ter sido legal. Não é só o papo. Mas, gente, um homem surtadíssimo, piradíssimo no meio do carro. Mas não tem como imaginar, só convivendo, só não passando tem. por isso mesmo, mano. Não tem, gente. E eu fico com medo. Eu sou muito cagona pra isso, gente. Você tá no carro de um desconhecido sozinha. Igual quando foi lá e ela falou, é 1 hora até minha casa. E já acabou, porque ela não ia poder pegar um Uber se brigasse com ele lá. Se brigasse com ele... Não, aí eu acho que ela ia pegar um Uber e pagar caro. Eu acho que naquele momento ela não queria pagar caro no Uber. Tudo bem, mas a questão é se você ainda tem como pagar caro, né? Tudo bem, Só que se você não tiver nem como pagar. Não, e isso é uma coisa que eu aconselho a vocês, gente. Só vão nos lugares se você tiver condição de ir embora a qualquer momento. Quando eu era adolescente, eu já deixei de ir muito rolê por causa disso. Porque, e se eu for, eu não vou ter dinheiro pra táxi, pra Uber. Então eu não vou. Porque mesmo se você combinar carona com outra pessoa, vai que acontece alguma coisa e aí você não consegue voltar, sabe? Você tem que pensar na pior das hipóteses sempre. Ela foi fazer esse piquenique com esse menino esquisito, porra, tá, beleza, ele vai te dar carona, é longe e ele vai te dar carona, mas você tem que ter o dinheiro pra voltar pra casa. Não adianta, sabe? Mas, gente, que história magnânima.
Eu amei, eu vou trazer mais histórias de Tinder, gente, porque... E eu vou procurar, fofocas. porque eu procuro por palavra-chave, né? Eu digitei Tinder. Deixa aqui nos comentários, quando vocês forem comentar na Blitz, deixa os outros aplicativos de relacionamento que vocês usam pra eu usar como palavra-chave também, que às vezes vamos tem... ver se tem, né? Porque às vezes tem até umas histórias mais cabulosas. E se você também tiver passado por alguma situação, assim... Não só de relacionamento, né? Mas de amizade ou coisas assim, estranhas, manda pra gente também contar aqui nas histórias dos inscritos. E manda pra onde? Manda pro nosso e-mail, contatonaterradomedo@gmail.com. O e-mail tá aqui na descrição pra você só copiar e colar no seu inbox lá pra você enviar pra gente, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijos.